Oi, eu sou o Matheus, eu sou estudante da FAP de jornalismo, primeiro semestre. Hoje eu vou entrevistar aqui o meu avô, José Fausto. Oi, avô, tudo bem? Tudo bem. Vou fazer umas perguntas para você sobre rádio, TV, tá bom? Sobre sua juventude. Vamos começar. Como era a sua relação com rádio na infância e na juventude? Como que você ouvia? Onde você ouvia? Bom, na minha meninice e da adolescência, a gente ouvia o rádio só em casa. Eu gostava de ouvir alguns programas, mas principalmente programas de música da época, né? Alguma coisa sobre jornalismo. O rádio era uma peça relativamente grande, não era nada portátil, né? A gente ouvia só em casa, nos momentos que era possível de ouvir também, né? Alguns programas que eu gostava, mas era isso. O rádio portátil chegou depois, aí eu já era um jovem, né? 16, 17 anos. A gente chamava de rádio de pilha. Era um aparelho pequeno, mas não tão pequeno quanto os atuais, mas era um aparelho pequeno, movido a pilha, né? E que o pessoal usava para ouvir na rua, ouvir andando. Mas não era uma coisa bem vista, não. Quem tinha rádio portátil era assim meio, sei lá, considerado da ralé. Quando você ouvia o rádio, o portátil ou na casa mesmo, você ouvia com quem? Com a sua família? Tem algum programa que você gostava de escutar com a sua família, que juntava Não, todo mundo? não, era uma coisa, no meu caso, Aham, é que individual, porque nos momentos que eu tinha livre para ouvir rádio, eu estava sozinho em casa, porque meus pais trabalhavam, né? aham. E não ficava em casa durante o dia. E do que você mais gostava do rádio antigamente? Algum programa? Antigamente tinha muitos programas baseados em música, né? Uhum. Apresentação de música. Então tinha lá, deixa eu ver se eu me lembro de algum programa de música, Picape do Pica-Pau, Enzo de Almeida Passos na Bandeirantes, né? Tinha um cara na Bandeirantes à noite que eu gostava de ouvir, Moraes Sarmento. Ele fazia um programa à noite, até um pouco mais tarde da noite, na Rádio Bandeirantes. Uhum. Eu achava muito bom. Ele era um cara muito alegre, muito comunicativo. E era um programa de música também, Sim. né? Mas com mais participação do locutor. Aham. Esse Moraes Sarmento era muito interessante. Nesses programas de rádio, você falou, você tá falando muito sobre a música. Tipo, ele falava algo técnico sobre a música ou ele, tipo, só passava o álbum? Ah, tinha os críticos de música de vez em quando apareciam, mas eu não gostava de ouvir esses caras, Pra né? gostar da música Eu mesmo. gostava de ter minha própria opinião. Como é que chamava ele? Deixa eu ver se eu lembro. E você ouvia a Rádio Eldorado, por exemplo? Tipo, como é muito famosa em São Paulo e você era de lá? Olha, eu ouvi a Rádio Eldorado, mas não era uma rádio fácil de localizar no rádio, Uhum, sabe? É. Eu acho que ela não tinha muita potência assim para se ouvir no interior. sim. Na cidade de São Paulo, sim. A Rádio Eldorado era diferenciada, né? É. Eram programas assim, mesmo os de música, eram mais, digamos, sofisticados, não? E o noticiário era feito, sim, com muito critério, né? Era uma rádio diferenciada, diferente Uhum. das outras, né? Você ficou sabendo agora que vão acabar, né, com a Rádio Vai Eldorado. acabar com a Rádio Dourado. Eu ouvi isso no jornal outro dia. É uma É, pena, é. Em São Paulo tá tendo bastante manifestação. né? É. E você teve algum contato com emissoras ou artistas do rádio? Eu tive algum contato com? Com emissora ou com os artistas do rádio? Não, não, E você já participou de algum programa como artista ou como ouvinte, ou aquelas coisas que não, nunca participou? não, não. Nunca fez nada? Eu Tipo, levo em ah, conta que eu trabalho desde os 18 anos, então eu pertencia a uma classe operária que não tinha muito acesso a essas coisas, né? Tá? mas quando você era professor, por exemplo, a escola não tinha uma rádio da escola, você falando sobre alguma coisa, alguma dica de química ou de vestibular? Não, nunca me lembro. Eu fiz primeiro o curso de química industrial, depois eu fiz a faculdade. Aham.
mas nunca tive conhecimento. Eu acho que a USP tinha a sua rádio, eu devia ter, se bem me lembro, mas a coisa da qual eu não tomei conhecimento na época, não. Tô falando isso porque o meu pai uma vez contou que você fazia um programa de rádio e que era com a editora Abril, se não me engano. Que era na época da Não, não, escola. não. Eu escrevi um pouco para a editora Abril. Ah, tá bom, Escrevi entendi. alguma coisinha sobre vestibulares, né? Sim. E foi o único ano que nós trabalhamos nisso. Mas agora, no tempo que eu estava trabalhando em cursinho, o Anglo tinha um programa de rádio para gabarito de vestibulares, né? Sim, sim. Resolução de vestibulares. Então, assim, de vez em quando a gente estava lá, mas para dar respostas das questões que apareciam no vestibular. Acho que também durou pouco tempo. Tá? E essa coisa do comercial de rádio, né? Que era muito famoso, o jingle, o produto. Você lembra de alguma coisa assim meio marcante da sua época? Xingou. É, jingles. Sabe aquelas musiquinhas que tem pra vender algum Tinha, produto? tinha, tinha, eu não sei se me lembro de alguns, mas tinha da Varig, por exemplo, Uhum. lâmpada GE. E como que foi o seu primeiro aparelho de rádio na sua casa? Você já contou um pouco, né? O primeiro aparelho de rádio era criança, eu lá no interior, lá em Divinolândia, né? Uhum. Não me lembro da marca. Depois a gente teve um Telefunken. Telefunken? É um marca alemã, Era Telefunken. grandão assim? É. E nesse rádio a gente já comprava também uma vitrola, né? Um toca-discos. Sim, sim. Tá? Toca-discos eu conheço desde garoto, porque na casa da minha avó tinha um toca-discos que não era elétrico. Ó, Não, tem que você, dar manivela. manivelinha? Impressionante, né? Depois vieram vários toca-discos da Philco, da Philips. Em casa tinha um que chamava Colaro Conquest. A gente ligava direto no rádio, que era o telefone. Aham. E tinha um som muito bom, né? E ali a gente ouvia o que fosse possível de ouvir. Né? Esse tempo a editora Abril, era a editora Abril, que gravava e vendia coleções de long plays, de LP. Né? Uhum. Tinha um que chamava Música Clássica Ligeira, era música erudita, e que eu gostava de ouvir. Isso faz muito tempo. E tinha algum programa que, por exemplo, o seu pai, ou sua mãe, ou seus avós, eles ouviam alguma coisa que você ouvia junto, ouvia de canto? Minha mãe ouvia novela no rádio, né? Ah, A mais antiga que eu me lembro era O Direito de Nascer, uma uhum. porcaria, mas e tinha vários programas na Rádio Nacional, programas assim de novelas, né? Capítulo por capítulo. A turma se juntava em torno do rádio para escutar novela. Né? Uhum. Eu não, odiava aquilo até hoje. E qual foi a coisa mais marcante que você ouviu no rádio? Tipo, a Copa do Mundo? Algum acidente por aí? O mais marcante que eu vi no rádio, não me lembro de nada excepcionalmente marcante. E como eu disse a você, ouvi o rádio quando era possível, né? Sim. Eu trabalhava, estudava ao mesmo tempo, então saía de manhã para o trabalho e voltava da escola à noite e não queria saber de rádio. Mas esse do Moraes Ferramenta, e tinha um de madrugada que eu sempre ouvia, o Pulo do Gato. O do gato era O sobre o quê? Pulo do Música Gato. também? Hã? Era sobre música também? Não, esse era o noticiário. O jornalista, era muito bom o jornalista, José Paulo de Andrade. Era de notícias. E de manhã também tinha um na Rádio Tupi, chamava o Grande Jornal Falando Tupi. E a gente ouvia quando ia indo para o trabalho, quando estava se aprontando para sair. Esse do Zé Paulo de Andrade eu acompanhei até pouco tempo atrás, quando a gente ia no carro, por exemplo, que estava indo daqui para São Paulo para dar aula e eu ouvindo esse programa do Pulo do Gato. Pulo do Gato. É um programa bom, informativo, sério, né? Uhum. Gostava. E esse grande jornal Fala Tupi tinha um jornalista que ficou famoso, Corifeu de Azevedo Marques, uma coisa assim. E era também um jornal completinho. Né? Aham. A gente saía de casa para ir trabalhar, para estudar, a gente ouvia um pouco antes esse jornal. Que era também um jornal completo, sério, competente, jornalista mesmo, né? Uhum. Cujos
programas que a gente ouve por aí são muito tendenciosos, né? Seja a mídia escrita ou radiofônica ou televisão, muito tendenciosos, Uhum. né? Tem jornal aí, eu estou aqui agora, esqueci o que é um jornal, né? É um panfleto de fazer propaganda de uma ala política, né? Uhum. E para isso não tem assim muito amor à imparcialidade. Mas é esse tempo que a gente vê que a mídia está sendo utilizada nem sempre com aquele espírito de informar, com medo de opinar, mas sem radicalismo. Hoje em dia, a mídia, de um modo geral, que a gente se ouve no rádio, jornal, tendenciosa. Às vezes, descaradamente imparciais. Né? Aproveitando um pouco do que você falou sobre as coisas do rádio hoje em dia, você ainda escuta? Tem um novo rádio, né, entre aspas aí, que é o podcast também. Escuta podcast? É o quê? Podcast. Ah, não sei o que é isso. Imaginei. É meio que um rádio, só que em vez de ser as linhas de rádio, né, de antena, fala pela internet. Tô fora. E como é que funcionava as campanhas eleitorais no rádio, por exemplo? Já que você citou política um pouquinho. Depois de um certo tempo, que eu não sei precisar quando, ah, os meios de comunicação, rádio, televisão, eram obrigados a abrir espaço para propaganda política. A intenção, primeiro, acho que não era propaganda, mas dar a conhecer os candidatos, os programas e o que os caras falavam. Né? Eu ouvi alguns desses debates, né? Mas tem debates na televisão que são bons, né? São bons. Eu acho que a televisão, rádio nem tanto, que praticamente deixei de ouvir rádio, mas os debates políticos na televisão que eles promovem aí, eu acho que são bons, porque são, me parece, mais autênticos, né? Na hora do bate-boca ali, os caras têm que abrir a mão das ferramentas e dizer o que são, afinal de contas, né? É. Eu acho que isso funcionam bem. Agora mudando um pouquinho então para TV e para o vídeo, como era a aparelho de TV que tinha na sua casa, na sua infância, na juventude? Como era o aparelho de TV? É, como é que era a TV que você tinha quando você era mais novo? A primeira TV que nós tivemos, aqui em Sorocaba, Uhum, acho que é uma Fio. Era um caixotão, né? Uma uhum, tela em branco e preto. E aqui em Sorocaba, a imagem só era boa, relativamente boa, em branco e preto, de um canal de televisão. A gente comprava um aparelhinho que a gente chama de conversor, mas que pegava só um canal. Mas eu me interessava porque na época era o melhor canal. E onde se passava muito jogos de futebol ao vivo, né? sim, E lá em São Paulo pegava vários canais. sim. Tinha a Excelsior, tinha a Tupi, a Record, Bandeirantes? Bandeirantes. Mas aqui em Sorocaba era só a Record que pegava aqui. Sim. E me lembro de alguns programas, mas no começo da televisão era meio amadorística, era meio na base do improviso também, né? E tinha os caras bons. Eu me lembro de alguns que eu gostava de ouvir, de ver na televisão. Vicente Leporassi, né? Ele era Uhum. crítico ferrenho do nosso mundo atual, né? Ah, e que programas outros? De música? Música na televisão? Tinha também. Mas não me lembro dos nomes dos programas, eu não estou lembrado nesse momento. Aham, também. Mas tinha até programas musicais bons, né? Uhum. Mas eu não me recordo os nomes agora. O que me contaram uma vez foi que antigamente, quando a TV era preta em branco, ia ver jogo de futebol, usavam meio que uma telinha, assim, onde, tipo, era divididas em cores. Então, o começo, se eu não me engano, era azul, no meio era vermelho, meio amarelado, assim, alaranjado, e embaixo era verde, pra daí fazer o campo, né? Ah, em cima o céu azul, daí as cores dos times e o gramado verde. Você usou isso? Não, Nunca usou? não. TV era preto e branco. Então a gente distinguiu os uniformes pela tonalidade, Sim. né? O uniforme que aparecia lá em preto e branco, o outro aparecia em cinza e branco,
outro só branco, outro só preto, mas era só isso. Primeira TV a cores que eu comprei foi quando, hein? Na Copa do Mundo de 74. Olha, E na Copa do Mundo de 1970, a, a televisão a cores no Brasil já tinha começado, mas era pouco. Então a Copa do Mundo de 70, os jogos eu ainda vi em TV preto e branco. Depois vi as gravações em colorido, que é o que sim. tem hoje. Mas a partir daí, a partir de. Eu acho que eu demorei um pouquinho para comprar minha TV a cores. Mas, a partir de 70, no futebol, a partir de 74. Uhum. 74. 78 foi a cores. Depois em 82, aquele fiasco que o Brasil fez lá na Itália, né? E a grande Copa do Mundo em TV a cores foi de 1970. Como eu disse, eu só vi depois em gravação. Né? Aham. E durante o jogo mesmo, a gente via em preto e branco. Né? E as Copas anteriores ficaram meio esquecidas. Porque a de 58 ainda não tinha televisão Sim. disponível. Né? Mas tinha filmes que a gente via em cinema. 58. 62, o Tupi já fazia a gravação dos jogos, que era lá no Chile, Uhum. e apresentava no dia seguinte. A gente ouvia o jogo no rádio e era a gravação na televisão no dia seguinte, né? A de 62. Aquela que o Pelé não pôde jogar. E o Garrincha, que daí foi o principal da seleção. O Garrincha jogou em 58 e 62. Quem substituiu o Pelé foi o Amarildo, do Botafogo. O Garrincha, por um motivo ou por outro, porque decidiam por ele foi o principal atacante do Brasil. Fez e desfez. O Brasil ganhou em 62 e ganhou bem. Mas pelo pouco que tinha gravado em 58, eu acho difícil achar outro time igual de 58. O de 70 que foi muito bem também, né? Muito Era bem. o Falcão? Do de 70? 70 jogou. Não, Não? não. Quem que era no meio-campo do Brasil em 70? Era o Gerson, o Clodoaldo e o Rivelino. O Jairzinho, Pelé, Tostão. Só craque. Os É. jogadores da mãe fumaça. Né? E os caras que entendiam o jogo. Tanto que na final contra a Itália, o que eles, os jogadores, combinaram, porque o técnico ali não apitava nada também, era só Uhum. uma figura decorativa. Mas os jogadores combinaram que o Jairzinho passearia pelo campo porque o marcador dele o acompanhava. Eu deixava aquele vazio do lado direito para ter entrado o Carlos Alberto. Né? Então Ah, você vê que os caras tinham essa noção ah, de espaço, de técnica, de tática mesmo, né? Tática futebolística, não. uhum. Foi uma Copa bonita. Qual foi a primeira Copa que você viu na TV, por exemplo? A de 62, 2002? que era gravado. Né? Aham. Ah, verdade, né? Que daí saiu um Então a pouquinho gente depois. via os jogos gravados no dia seguinte. Né? Ah, A primeira. Depois, em 66, não teve televisão. Não teve. O Brasil fez um fiasco em 76, nem televisão não tinha. Mas 70 não. 70 já, a uhum. televisão já ocupou um bom espaço. Mas no dia, vocês ouviam pela rádio, então? Na rádio, E daí depois vocês iam as imagens no dia isso. seguinte. Ah, Houve a Rádio Bandeirantes. Ah, não, em 70 foi um pool. Uma reunião de várias rádios. Em 70 foi. Mudava o locutor, o comentarista, mudava a equipe que transmitia, né? Tinha da Bandeirantes, tinha da Globo, e cada um com o seu jeito, né? O Patrício lá, o Walter Abrão, né? você tinha uma preferida entre elas pra ouvir a Copa do Se eu tenho Mundo? uma preferida. Olha, aqui em São Paulo, né? Eu tinha locutor do Rio de Janeiro lá também, né? O de 70. Ah, não sei se preferido. Mas eu me lembro muito bem do cara da Bandeirantes, o Fernando Solera. Era bom o locutor. Da Globo era um cara do Rio, cujo nome eu não tô lembrado. E da Tupi acho que era o Walter Abrão também. Você assistia com alguém a TV? Quando você ia assistir TV, você assistia sozinho, assistia com alguém? Ah, não. Televisão eu vi em casa. E de vez em quando junto com a mulher, mas raramente com outras pessoas. E o que você mais gosta de ver na TV? Televisão hoje em dia é uma chatice enorme. Tem os programas de notícias, né? Tem um da Globo pela hora do almoço, tem um jornal da Globo à noite, mas tem também da Bandeirantes, que também é bonzinho.
E basicamente é isso. Futebol, alguma coisa assim? Eu gostava muito de, quando era um menino, eu gostava de jogar futebol. Eu gostava muito de acompanhar, de ver futebol, né? Hoje em dia Eu não fui mais? a estádios como o do Pacaembu, por exemplo, no Morumbi, muitas vezes. Muitas vezes. Aham, Mas há uns tempos pra cá, estou desanimado. Você vê os jogos do time A, do B, do C, do D, tudo igual. Né? A tática que eles usam é a mesma coisa morosa, devagar, repetindo sempre os mesmos lances. Joga muito mais o time tocando o passe na defesa do que jogando futebol. aham. Então eu ando meio afastado. Não quero mais ver futebol. Esse aí não. E as Copas do Mundo, por exemplo, as mais recentes, né? 2022, 2018, você assistiu também ou não? Assisti. A Copa do Mundo eu assisti. Mas com essa exportação, né, de jogadores do Brasil para fora, a gente perdeu essa identidade. A gente não se identifica com o time pelos jogadores, técnicos. Né? Reúne jogadores brasileiros, mas estão espalhados pelo mundo inteiro. E a gente nunca viu, nunca ouviu, nunca Aham, ouviu falar, né? Então, na verdade, é um time estranho, né? uhum, Ele não empolga, né? E acho que isso é mas generalizado, porque 70, 74, 78, a Copa do Mundo era um acontecimento. Suspendia a aula, fechava a loja, tudo para a turma ver o jogo, né? Era uma polvorosa durante o jogo. Hoje você não vê mais isso. Hoje a seleção está jogando, o cara está indo passear, está indo fazer joguinho, né? Sei, acho que perdeu essa identificação. Né? aham. E tem algum programa antigo que você lembra? Que você gostava de ver? Programa? Programa de TV antigo, mesmo que só tinha um. Pois é. Programa antigo na televisão. Não me lembro de nada especial. E sabe, televisão chegava aí depois das 7 da noite, era só novela. Eu não via novela e não vejo novela. Na verdade, eu vi uma que eu gostei, né? Foi aquela O Bem Amado. Acho que foi muito bem feita. O trabalho dos artistas são muito bom. Há quanto tempo atrás isso aí? É, meu Deus, isso foi 70 e... a Crônica pré-história. boa. Mas depois eu não acompanho mais novela. Uhum. Então a televisão estava ocupada, né? Sim. Porque a mulher gostava de novela, então ver novela eu não vejo. Geralmente depois da novela vinha algum noticiário, eventualmente eu vi um outro, Sim. eventualmente. Nunca fui um telespectador muito assíduo. Então, E você teve algum contato com o emissor, com as emissoras ou com os artistas da TV? não, Você falou que você escreveu algumas coisinhas aí de vestibular pra Editora Abril. Fez alguma coisa parecida pra TV? não. Eu escrevi alguma coisinha para a editora Abril há muitos anos atrás, e o Ângulo Resolve, do São Paulo, né? A gente escreve as respostas e eram divulgadas as respostas, Uhum. geralmente por rádio. Não me lembro nem qual rádio que é a difusora, acho que não me lembro. Mas dizer que eu conheço artista de televisão, de rádio, não, não conheço, não conheci. E comercial de TV? Comercial? É, teve algum que te marcou aí? Sei lá, algum comercial, por exemplo, da Bombril, que é o mais antigo que eu consigo lembrar agora. Tá bom, muito interessante, mas um comercial que eu achava interessante era da Varig, né? Ela contou uma historinha que o Cabral, chegando no Brasil, Uhum. descobriu o Brasil, mas ele teve uma saudade louca de Portugal, queria voltar depressa, então voltar pela Varig. Uma coisa muito bem bolada. As propagandas feitas no Brasil eram muito bem boladas. É que eu não me lembro mais, assim, a ponto de citar, né? Mas, de um modo geral, as propagandas, principalmente da televisão, eram muito espirituosas, muito criativas, Uhum. sabe? Essa da Varig, por exemplo, eu achava fantástica. Né? Eram muito boas. Eu acho que nesse ramo de propaganda televisiva, eu acho que o Brasil teve agências e tem agências muito boas, às vezes engraçadas, né? Embora eu não saiba, não me lembre para citar uma por uma. E o que de mais marcante você viu na TV? E de mais marcante eu vi na televisão foi o primeiro voo tripulado para a Lua. Quer dizer, numa época que a gente muito mal conseguiu montar uma indústria automobilística razoável, no Brasil não é uma porcaria. Razoável, um programa, uma viagem tripulada até a Lua, vai e volta até a Lua, veja.
Uhum. enquanto os nossos carros aqui no Brasil eram muito ruinzinhos, né? E coisas, às vezes, desastres, como aquele lá, o 11 de setembro, né? Sim, sim. Nos Estados Da Unidos. Torre Gêmeas. Você lembra onde você estava quando você viu a Torre Eu Gêmeas? estava trabalhando, estava dando aula aí, começou a correr essa notícia entre as pessoas, né? E depois é que eu vi a gravação da televisão. Tem por aí ainda um filme da década de 30, né? Que foi um incêndio daquele dirigível Hindenburg, que ao atracar lá nos Estados Unidos ele se incendiou no final de uma época, né? Aham. Encerrou, nunca mais se pensou nisso, né? Eles vinham ganhando prestígio, né? Até construíram esse, que era o maior deles, era um hotel de luxo flutuante, né? Mas que tinha esse problema, ele era cheio de hidrogênio. O hidrogênio para explodir não custa, né? Mas eles lá, os alemães, eles sabiam que podiam substituir pelo hélio, mas eles não tinham hélio suficiente. Parece que eles tentaram comprar dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não queriam vender. Até esse acidente aí que foi um ponto final, né? Até porque os aviões começaram, a partir daí da década de 30, os aviões começaram a ser muito melhores, muito Aham. mais rápidos e mais seguros, né? Aí acabou com a festa deles. Acabou com a festa dos dirigíveis. E os vídeos no YouTube, conhece o YouTube? Ah, mas te ouvi falar. Eu ia falar. Te ouvi falar, mas Tem alguma coisa que você já viu? Algum programa? Alguma nada, coisa de nada, futebol, por nada, exemplo? nada, Nada? nada. Eu sou um cidadão antigo, e a lá antiga, Se coisas orgulha disso. do passado. Chega na minha idade, a gente só olha para trás. Para frente não tem nada, então a gente olha para trás. Bem, então finalizamos aqui. Muito obrigado, viu? Vô? Imagina, querido. Que é isso. Tudo que você precisar, viu? Obrigado.